O PR curto, essa distância é 3 milímetros ou menos. E aqui é mais do que 3 milímetros. Na verdade, mais do que 5 milímetros. Maior do que 5. Tranquilos? Esse de cima está associado com uma síndrome, que é a síndrome de quem? White. Wolff Parkinson White, certo? Onde você tem aqui, não sei se você lembra, mas tem lá o seu coraçãozinho bem bonito. Aí lá no seu coraçãozinho tem o nó sinoatrial e tem o nó atrioventricular. E existe, neste caso, um feixe acessório, chamado de feixe de quem? De Kent. E ele faz com que a despolarização aconteça de forma mais rápida quando você visualiza o átrio, ou o nó sinoatrial, e o ventrículo, que é o átrio ventricular. Então você tem o feixe de Kent, logo esse tempo ele diminui. Isso leva a qual sintoma? Diminuição de quê? Do débito cardíaco. Significa que é menos sangue passando pelo coração. E quando você tem o PR longo, na verdade a gente chama isso de quê? De bloqueio átrio ventricular ou BAV. E aí você tem o BAV de primeiro, de segundo e o BAV de terceiro grau. Certo? Qual é a diferença deles? O BAV de primeiro grau a gente vai considerá-lo como sendo um ritmo sinusal. Significa que tem quantas ondas P antes de cada QRS? Uma. O BAV de segundo grau é não sinusal. Significa que pode ter... Pode não, né? Terá mais de uma onda P antes do QRS. Isso significa que o que desapareceu? Um QRS. Tá bom? E aí você tem o BAV de segundo grau de dois tipos. Do tipo 1 e do tipo 2. Qual é a diferença deles? É se há aumento da distância entre o QRS. Aliás, entre, né, o PR. Então, se essa distância ela aumenta, ela é do tipo 1. E se ela continua com a mesma distância, constante, não aumenta, é do tipo 2. E se fosse o BAV de terceiro grau? Que também pode ser um bloqueio atrioventricular total. Você não tem mais sincronismo entre átrio e ventrículo. Beleza? Então, perde o sincronismo. Então, ondas P e QRS fica totalmente desorganizado. Dúvidas até aqui? Deu certo? Depois que a gente viu o nosso quinto passo, que foi o PR curto e o PR longo, a gente visualizou a nossa sexta coisa, que foi os bloqueios. E aí você tinha o bloqueio de ramo direito, o bloqueio de ramo esquerdo e os bloqueios divisionais. Beleza? Do bloqueio de ramo direito, você olha quais derivações? I, V6. No direito, o que tem que acontecer em V1? Um S positivo. Beleza? Em V6, a gente tem uma onda S abalada. E se for no bloqueio de ramo esquerdo, em V1, você tem
um aumento aí do QRS e a famosa orelhinha de coelho em V6. Show de bola? Isso indica que a gente tem o bloqueio de ramo esquerdo. E os bloqueios divisionais, anterior, superior, inferior, posterior, a gente estava pensando que estava indo o potencial de ação para essas duas extremidades, né? O bloqueio divisional anterior, superior e o bloqueio divisional posterior, inferior. Beleza? Então é só você saber. Nossa, está indo para o segundo quadrante. Está indo para o primeiro quadrante. Para o quarto quadrante. Fechou? Depois disso, a gente viu o supra de ST, foi isso? Não sei se foi nessa ordem, mas... Foi supra de ST? Supra barra infra de ST. E aí, para a gente lembrar do supra barra infra, você pensou em algumas coisas. Primeira coisa, você pensou em placa de ateroma. Certo? E aí a placa de ateroma significa que ela leva a diminuição do fluxo mais a diminuição do oxigênio. Beleza? E a gente chama isso de isquemia. Tranquilos? Tá. E a segunda coisa que a gente pensou, que na verdade a gente vai discutir na nossa próxima semana, é a formação de trombo. E a gente vai entender como é que os trombos são formados. Tanto faz, ou pode ser um, ou pode ser os dois. Se você tem placa de ateroma ou se você tem trombo, diminui fluxo, diminui oxigênio, e a questão disso é diminuir ATP. Quando você diminui ATP, contrai e não relaxa. Significa que você visualiza isso onde? No supra de ST ou no infra de ST. Beleza? Tanto supra quanto infra é cãibra. E cãibra é infarto. Aí eu fiz uma observação para você. Qual é a observação? Supra de ST é onde o infarto? Subepicárdico. E o infra? Subendocárdico, que é bastante raro, ou subepicárdico dorsal, que é bem comum. Fechou? Deu certo, pessoas? Agora, depois que a gente viu tudo isso, a gente entra nas arritmias. Podemos agora? Relembrou? Tá, e você tira uma foto disso para mim.